da TV Mundo Maior. Começa agora o programa Ciência e Espiritualidade. E hoje o nosso tema é Espiritualidade e Cuidados Paliativos. Olá, seja bem-vindo à TV Mundo Maior e ao nosso programa Ciência e Espiritualidade. Hoje nós temos o Dr. Luiz Saporetti. Ele vai nos falar um pouquinho sobre cuidados paliativos. Os cuidados paliativos estão surgindo como uma nova especialidade médica. E nós julgamos essa especialidade extremamente importante porque é a primeira vez em que, na prática, realmente, a medicina clássica ortodoxa passa a olhar o seu paciente de uma maneira integral, de uma maneira holística. Começa a considerar aspectos espirituais, principalmente no momento crítico da vida desse paciente, ou seja, quando ele tem um diagnóstico de doença crônica ou um diagnóstico de uma doença que vai levá-lo à morte, ao desencarne em um período curto de tempo. Nesse momento, classicamente, nós abandonamos esses pacientes. O médico, com uma formação mais materialista, ele não se vê capaz de fazer mais nada para esse paciente. E agora não. Os cuidados paliativos estão comprovando a necessidade e a importância da espiritualidade para os pacientes e estão dando essa assistência para esses pacientes num momento tão difícil da vida deles. Nós vamos para a entrevista e vamos aprender um pouquinho mais sobre cuidados paliativos e espiritualidade. Vamos lá! Para falar sobre esse tema, estou com o Dr. Luiz Saporetti, que escreveu um capítulo relacionado a esse tema no livro Cuidados Paliativos, publicado pelo Conselho Regional de Medicina de São Paulo. Bom, Luiz, muito obrigada por estar aqui no Ciência e Espiritualidade. Bom, explica um pouquinho para o telespectador o que são os cuidados paliativos. Os cuidados paliativos são uma abordagem que visa aliviar o sofrimento do paciente que tem uma doença incurável. Essa doença incurável deve ser abordada nos aspectos físico, psíquico e emocional. Ao contrário da medicina habitual, nós reconhecemos a possibilidade da morte como real e a partir daí trabalhamos em função do alívio do sofrimento. Certo. Então, acho que essa é a temática, né, dos cuidados paliativos, é o alívio do sofrimento, porque a cura já chegou num ponto que ela não existe mais. Isso. Uma série de doenças hoje tem tratamento, mas não tem cura. E a gente negar a possibilidade da morte acaba causando mais sofrimento ao paciente e à sua família. Nós temos condições hoje de aliviar muito o sofrimento físico, psíquico, auxiliar nas questões sociais e espirituais. Certo. Interessante que você escreveu um capítulo, né, sobre a espiritualidade no cuidado paliativo, né? Como que deve ser feita essa abordagem, né, no campo espiritual? A primeira questão da abordagem espiritual é você conhecer um pouco das várias tradições, conhecer a sua espiritualidade e entrar nesse universo sem nenhum tipo de preconceito. Nós vivemos um país multicultural, né? Que tem muita religião, muitas sub-religiões, vamos dizer assim, e a espiritualidade pertence a todas. A espiritualidade é uma percepção do indivíduo com relação ao transcendente. Então, exige que você aborde. O nosso maior problema hoje é que essa questão não é abordada. É uma lacuna, né? E uma lacuna que traz muito sofrimento, né? As questões mais importantes talvez, né? Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Existe uma realidade depois? Isso traz muita angústia para quem está morrendo. E essa lacuna, ela existe pela falta de preparo do profissional de saúde ou seria uma falta de treinamento que já poderia ser dado já durante a universidade? Como que você analisa essa questão? Isso. Você pode... o indivíduo não é preparado. O profissional de saúde não é preparado para responder a questões espirituais e religiosas. Ele até sente uma dificuldade muito grande. Então, o primeiro passo que a gente tem é melhorar o conhecimento a respeito disso. Até o conhecimento de que isso é importante e que isso tem embasamento científico. Nós sabemos que indivíduos com espiritualidade têm melhor qualidade de vida, né? Nós sabemos que as funções cerebrais se alteram durante exercícios de oração, de meditação. Ou seja, isso não é mais uma coisa
meramente folclórica, cultural. Isso pode trazer benefício. E no cuidado paliativo, existe uma grande angústia do indivíduo, que deve ser explorada. E aí o indivíduo, o médico, o assistente social, o psicólogo, tem que ter treinamento para saber como abordar e falar sobre o assunto. Certo. E como seria esse treinamento? Então, lá no Hospital das Clínicas, a gente faz o treinamento primeiro com a equipe, né? O treinamento com a equipe tem uma questão informativa, né? Que é conhecer um pouco das diversas tradições, e uma formação vivencial, ou seja, é perceber um pouco esse universo do seu próprio lugar, ou seja, se eu sou espírita, qual é esse lugar meu de espiritualidade? Eu mostro isso para você, mostro para os outros, aí você mostra o seu para mim e a gente vai entendendo esse universo. A partir daí, a gente entra em contato com o paciente. E na realidade você tem que ter uma equipe que aborde esse tema. Né? E a gente vê que os pacientes, quando a gente aborda esse tema, no mínimo, você aumenta muito o vínculo com o paciente. Quando você começa a se interessar por um assunto que a maioria dos profissionais deixa de lado. Né? Então, essa formação tem esses dois momentos. Informação, conhecer um pouco, e a outra, vivenciar. E perder o preconceito. Né? Ou seja, a sua espiritualidade é a sua, a minha, eu tenho certeza do que é a minha. E a partir daí a gente consegue conversar. Né? Transcendendo a forma da religião. Certo. Isso é muito importante para o profissional porque ele não pode fazer pregação. Né? Isso é muito complicado para o profissional. Ele explica bem a diferença entre a religiosidade e a espiritualidade, né? Deixar isso bem claro. Deixar bem claro. A espiritualidade é a essência, né? Que envolve o quê? Se a gente pegar o termo espiritualidade vem de espíritos, sopro. O sopro, ele está presente em todo lugar. Todas as pessoas, todos os lugares, inclusive nos animais, na natureza. Logo a gente vê que o sopro, uma das características do sopro é o que? É tolerância, liberdade, né? E então o sopro é a essência. A forma que aquele povo trouxe para essa espiritualidade na Terra vai depender do lugar onde aquele povo se relacionou com a natureza, em primeiro lugar, e como ele se relacionou entre ele mesmo. Então, você pega as tradições mais antigas, no meio do deserto e tudo mais, tem uma religiosidade, uma espiritualidade específica daquela região. Né? Se você pegar o índio que vive no meio da mata, é outra espiritualidade que se forma numa religião diferente. Mas os princípios são sempre os mesmos, né? De um criador, de um sopro, do barro. Às vezes chega a ser engraçado. Você vê que os mitos são muito parecidos, as histórias são muito parecidas. Certo. Bom, Luiz, a gente vai fazer um breve intervalo e nós voltamos já já.